Crônicas, capítulo de número 22, aleluia. Nós estamos no mês internacional das mulheres, né? O dia 8 se comemora o Dia Internacional das Mulheres. E a missionária Raquel falou para mim que eu tinha liberdade para ministrar, né? Sem que ela me desse um tema. Eu confesso que depois de semana passada, da missionária Adriana, eu fiquei... Aí eu falei, Jesus, o Senhor está me honrando ou o Senhor quer me humilhar? Porque a mulher é terrível, né? Eu queria que ela estivesse aqui para me falar para ela que ela foi uma das primeiras irmãs que eu vi pregando lá no Belém. Eu ainda era uma criança. Eu olhei e eu falei assim, Senhor, se o Senhor quiser me honrar um dia, deixa eu pregar no mesmo altar dessa mulher. Glória, era só o jeito que ela viajou. Eu já posso começar a chorar, né? Aí eu falei, Jesus, eu nem sei porque eu te pedi isso. Vamos ler? 2 Crônicas, capítulo 22, versículo de número 10. O tema diz assim, que Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Diz a palavra do Senhor assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeoseba, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e retirou-se dentre os filhos do rei, a quem matava, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não o matou. E esteve com eles escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Eu quero só fazer menção das minhas amigas que estão aqui, a irmã Regina, a Gabi, a Jéssica. Elas estão aqui, eu quero fazer menção delas, agradecer a Deus pela vida delas. Pois bem, a semana passada nós ouvimos que Faraó se levantou contra o povo de Israel. Se levantou contra uma descendência, porque tinha medo de perder o trono, tinha medo que o povo de Deus se sobressaísse ao povo do Egito e destronasse o seu poder. Eu entendi, através da palavra que a missionária Adriana pregou, que existem fases, épocas e existem potestades malignas que são levantadas de acordo com o tempo. A cada tempo o adversário levanta uma potestade para atacar uma determinada área. Uma hora ele levanta-se com muita fúria contra as famílias. Outra hora ele ataca os poderes. Outra hora ele ataca as autoridades proféticas. E outra hora as autoridades espirituais. A Bíblia diz neste texto sobre Acasias. Quem era Acasias? A Bíblia diz que depois que Josafá morreu, quem herdou o trono foi Jeorão, o seu filho. E a Bíblia diz que Jeorão não andou nos caminhos de Josafá. Muito pelo contrário, Josafá adorava o Senhor, temia a Deus. Mas Jeorão já tomou um caminho diferente, porque a Bíblia diz que ao assumir o trono, ele manda matar todos os seus irmãos, com medo de que seus irmãos lutassem contra ele e tirassem ele do trono. A Bíblia vai dizer que quando Jeorão ataca destrói toda a sua família, mata a sua família, ele casa-se com Atalia. Quem é Atalia? Atalia é filha de Jezabel, aquela que casou com Acabe. Então a Bíblia vai dizer que ele casou-se com uma mulher devota de Baal, que foi ensinada dentro dos princípios dos Balaíns. Essa mulher é idólatra. E assim como a sua mãe, ela tem um espírito de altivez. Porque existem muitas mulheres que acham que têm autoridade, mas na verdade têm altivez. São coisas diferentes.
A Jezabel, ela era uma mulher que ela tinha altivez, porque quando o seu marido não conseguia resolver, ela ia lá e falava assim: não, você não conseguiu resolver com o seu anel e autoridade, eu vou resolver do meu jeito. Então Atalia era dessa mesma linhagem. A Bíblia diz que quando ela se casa com Jeorão, ela vai influenciar dentro do reinado de Jeorão. A Bíblia chama Atalia ou Jezabel também de um espírito, citado inclusive no livro do Apocalipse, como espírito de Jezabel. Então nós entendemos que é uma potestade maligna que se alista para atacar. Na época de Jezabel, atacou a autoridade profética, e aqui agora em Atalia vai atacar a autoridade sacerdotal. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Atalia se casa com Jeorão, a Bíblia vai dizer que o Jeorão, além de matar a sua descendência, além de destruir os seus irmãos e casar-se com Atalia, o Senhor vai ferir Jeorão com uma enfermidade mortal. A Bíblia diz que a enfermidade foi tão terrível que ele colocou as suas entranhas para fora, porque havia uma palavra liberada, que Jeú iria destronar toda a descendência de Acabe e Jezabel. E Jeorão fazia parte dessa descendência, porque ele permitia que a sua esposa opinasse de forma maligna naquilo que Deus lhe entregou. Foi Deus quem permitiu que ele herdasse o trono. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída sem que Deus permita. Então, quando ele permitiu que Atalia desse opinião e influenciasse de forma maligna, ele está permitindo que Atalia interfira no propósito de Deus. O trono que Jeorão está sentado não é um trono qualquer, é um trono que foi sentado por Davi, trono este que o Senhor disse que ninguém iria tomar. Trono este que o Senhor disse a Davi que seria sempre sucedido por alguém de sua família. Mas Atalia não quer. Atalia não quer que a promessa de Deus se cumpra. Atalia não quer que a descendência de Davi sente-se ao trono. Atalia quer que a descendência maligna reine. Entenda isso nessa tarde. O adversário não quer que pessoas espirituais assumam autoridades. O adversário não quer que pessoas temente a Deus assumam responsabilidades. O adversário não quer que pessoas que temem ao Senhor e conservam a sua palavra sentem-se em posição de liderança. Por isso ele levanta pessoas para destronar aquelas pessoas a quem Deus chama. Então a perseguição que nós passamos muitas das vezes, elas vêm por parte do adversário, porque ele quer se levantar contra a autoridade sacerdotal. Ele não quer que o trono, que as lideranças, que os poderes sejam assumidos por pessoas tementes a Deus. Essa é a grande verdade. A Bíblia diz que quando Jeorão morre, quem vai assumir o trono é o seu filho Acasias. Haja vista que Jeorão casou-se com Atalia, mas como ele era rei, é possível que ele tenha tido outras mulheres. E das outras mulheres que Jeorão teve, a Bíblia vai dizer que ele tem uma filha, acredito eu que não com Atalia. Eu posso dizer que acredito eu, porque a Bíblia não diz que ela é filha de Atalia. Então ele tem os seus filhos, Jeorão tinha os seus filhos. Além da enfermidade que o Senhor feriu Jeorão para morrer, a Bíblia diz que o Senhor levantou os árabes e o Senhor matou todos os filhos de Jeorão, com exceção de 2. De 3. Acasias, Jeoacás e Jeosel, que é a mulher que eu quero falar nessa tarde. Quando Jeorão morre e Acasias vai herdar o trono de seu pai, a Bíblia vai dizer que a sua mãe continua lhe dando conselhos malignos.
Essa mulher aqui, ela literalmente influencia de forma maligna. E nós precisamos entender, irmãos, que o nosso conselho, ele tem que ser um conselho dado na direção de Deus. Porque às vezes parece que nós não entendemos que a nossa palavra, ela pode exercer influência na vida de alguém. Essa mãe exercia influência na vida de seu filho, mas de forma negativa. A Bíblia diz que Acasias também é maligno. E a Bíblia diz que um dia ele vai se juntar com o rei de Israel, porque Acasias está reinando em Judá, e ele vai se juntar com o rei em Israel, por nome de Jorão, não é Jeorão, é Jorão. E a Bíblia diz que o Senhor vai matar ele. De forma resumida, é isso que a Bíblia diz. Acasias também vai morrer. E Atalia vai se ver sozinha. Atalia vai olhar para si mesma e falar: o meu marido morreu. Agora o meu filho morreu. Todos da descendência de Acasias já haviam morrido. Aliás, de Jorão já haviam morrido. Então ela vai se levantar. E ao invés dela pegar a dor dela e entender que o Senhor estava indo contra ela, a Bíblia vai dizer que essa mulher vai dar continuidade na carnificina. Porque a Bíblia vai dizer que ela manda matar todos os seus filhos. Todos os descendentes de Jeorão, ela manda matar todos os descendentes de Acasias. Ela vai fazer uma carnificina, porque ela entende que o trono, que o poder é mais importante do que qualquer outra coisa. Só que se por um lado a Atalia entende que o poder está acima de qualquer coisa, existe uma que chama Jeoseba. E a Bíblia vai dizer que Jeoseba poderia herdar o trono, porque ela era filha de Jorão. Ela é da descendência real. Só que a Jeoseba, ela tomou uma decisão na sua vida. Uma decisão que mudou o sentido da história dela. Qual decisão? Ela se casou com um sacerdote. Ela vem de uma descendência maligna. Ela vem de uma família que mata uns aos outros por causa do poder. Ela vem de uma descendência que ataca a autoridade espiritual. Mas ela entende: eu não faço parte daquelas que atacam. Eu não faço parte daquelas que destroem. Eu não faço parte daquelas que querem destronar a quem Deus escolheu. Eu não faço parte daquelas que querem destruir descendência. Eu faço parte daquelas que preservam o trono, a autoridade e o legado que me foi ensinado. Eu não vou sentar num trono e contrariar a vontade do meu Deus. Eu não vou sentar no trono e exercer influência maligna. Eu conheço o Deus de Josafá. Eu conheço o Deus do céu. E é sobre ele e por ele e diante dele que eu vou me render. É uma mulher que escolhe. Ela poderia escolher, ela poderia sentar no trono, mas a Bíblia diz que ela se casa com um sacerdote. Ela está falando: renuncio o trono para aceitar o altar. Eu renuncio o trono e aceito o altar. Eu renuncio o trono, a autoridade do trono, para sentar aonde Deus quer que eu me sente. Eu quero dizer uma coisa para você e para mim que estamos aqui nessa tarde: não tenha medo de renunciar tronos ou lugares grandes para viver o propósito de Deus. Não tenha medo de abrir mão de posições nem de cargos para viver o propósito do Senhor. Porque quando você abre mão de tronos, lugares, cargos e posições para viver diante de Deus, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Deus não é menino. Deus não fala: eu vou te tirar do emprego e fazer você viver na minha
diz que quando Atalia manda matar os filhos de Acasias, que sobraram, né? Obviamente os que sobraram, e toda a sua descendência, Jeoseba vai olhar para o seu esposo e falar assim: não, ninguém na minha casa vai morrer mais, chega. Ninguém mais na minha casa vai morrer. A carneficina já foi total. Jeorão já matou os irmãos. O meu pai já se levantou casando com Atalia. Atalia já mandou matar todos que ficaram, mas eu não. Eu não aceito que ninguém mais morra por causa de briga, por causa de poder. Eu não aceito que ninguém mais padeça por causa de um trono, porque o trono não significa nada se quem reinar sobre ele não estiver debaixo da poderosa mão de Deus. E ela vai tomar uma decisão. A Bíblia diz que ela vai pegar o filho de Acasias. Esse menino chama-se Joás, e ele tem exatos 1 ano. Um só. Ele tem 1 ano quando a Bíblia diz que Jeoseba pega esse menino. E ela vai levar ele para o templo. A Bíblia diz que ela vai levar ele e a sua ama de leite, porque ela não tem como aumentar esse menino. Ela vai pegar esse menino e ela vai esconder ele por 6 anos. Lembra do que foi falado semana passada? Que Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Mas a Jeoseba vai esconder Joás por 6 anos. E a Bíblia diz que enquanto ela vai esconder Joás no templo por 6 anos, quem vai reinar é Atalia. Mas escute, Atalia está reinando, mas o trono não pertence a ela. O espírito maligno pode até estar rondando o trono, mas ele não vai ficar por muito tempo. A autoridade sacerdotal e o legado de Josafá pode estar até sendo ameaçado, mas no templo tem alguém escondido, sendo ensinado nos princípios, nos valores, no temor do Senhor, e ao tempo certo o Senhor vai destronar Atalia e vai apresentar para si e para o povo o seu ungido. Atalia reina e ela é maligna. Ela institui os cultos a Baal. Ela consente com as práticas imorais e sexuais que a sua mãe Jezabel também consentia. O mundo tem Atalia, mas a igreja tem Jeoseba. O mundo tem Atalia falando não precisa manter padrões de princípios e nem valores. O mundo tem Atalia dizendo não, esse negócio de Bíblia, esse negócio de usos e costumes, esse negócio de palavra de Deus é coisa ultrapassada. O que importa é poder. Mas a igreja tem Jeoseba ensinando não, nós vamos temer ao Senhor, e o que ele disse ontem vale para hoje, e o que ele disse hoje valerá para amanhã. A Atalia está ensinando mate por causa do poder, e a igreja está ensinando humilhar-nos por debaixo da potente mão de Deus. A Atalia está dizendo destrua por causa do trono, e a igreja está dizendo assim, somente é dado toda honra e toda glória. Se a Atalia está dizendo vamos destruir, Jeoseba está criando um menino. Olha, Joás, você é uma criança, mas já fica sabendo que existe um Deus no céu, que ele sim é dono do trono. A Atalia está falando não, pratique a imoralidade, e Jeoseba está ensinando Joás, mantenha os valores. Eita, Jesus, é forte. Quem está no trono está falando assim, não, o que importa é a gente brilhar, o que importa é a gente aparecer. E a Atalia está falando assim, continue escondido, meu filho, porque o Senhor está te guardando aqui. Meu Deus, aleluia. É interessante porque ela esconde o menino por 6 anos.
até ele completar 7 anos. Eu não sou boa de pedagogia, mas eu fui ler um pouquinho. Do primeiro ano aos 7 anos, o que está sendo formado na vida de uma pessoa é o caráter. É interessante, porque a Bíblia está dizendo assim, olha, Atalia está reinando, mas Jeoseba está formando o caráter de Joás, e não está formando com uma pedagogia enfraquecida, nem com uma filosofia mundana, nem com uma pedagogia maligna. Ela está formando um caráter com um ensinamento cristão, no temor do Senhor, na palavra viva e eficaz. A igreja ensina, a igreja, irmão, ela tem um poder sobre a terra de influência. Seja você Jeoseba, seja você uma mulher, um homem que fale não que o mundo fale o que quiser, mas eu conheço a palavra do meu Deus e eu prefiro continuar com ela. Glória a Deus, aleluia. 7 anos, primeiro ano, Joás é uma criança, apenas se firma, né? Porque hoje em dia as crianças quase nascem falando, mas na época dele não. Na época dele, um bebezinho de 1 ano era um bebezinho. Ela vai balançando o bebezinho, cantando os hinos pra ele, igual a Joquebed de lá. No segundo ano, ele já começa a dar os seus primeiros passinhos. A coluna dele já começa a ficar um pouquinho mais firme. As perninhas dele estão começando a se firmar. No terceiro ano, a criança de 3 aninhos, ela faz o que? Ela repete tudo que o outro fala e faz. Ela imita. No quarto ano, já tem um pouquinho mais de autonomia. Já tem uma opinião própria, não quero, não vou. Mas 6 anos se passam. E quando a Atalia entendeu que o poder estava com ela, quando a Atalia entendeu que a autoridade maligna que ela exercia havia vencido, com 7 anos a Bíblia diz que vai haver uma santa convocação. Uma santa convocação. Joiada, marido de Jeoseba, e Jeoseba vão convocar todos os levitas e sacerdotes. E eles vão apresentar Joás. E no primeiro ano, Atalia instituiu um culto a Baal. No segundo ano, ela fechou e destruiu, mandou acabar com os cultos ao Senhor. No quarto ano, ela instituiu impostos pesados. No quinto ano, ela disse que a imoralidade sexual poderia ser feita em qualquer lugar como adoração e culto. No sexto ano, quem sabe, ela ensinou ao povo a se render e queimar incenso, e dizendo assim, não, pode ofertar aos Balaíns. No 7º ano, ela está se preparando para assumir de fato o reinado, mas vem alguém. Tem alguém chegando, e esse alguém, ele não vem chegando com fraqueza, porque alguns vão olhar e falar, não, é muito jovem para herdar o trono, não sabe fazer nada, não tem a capacidade administrativa que eu tenho. Tem pessoas que olham e falam assim, não, Deus escolheu, mas olha, é fraquinho, não é menino, não sabe de nada, mal sabe ele os princípios que existem dentro de você. Aleluia. Não, ele não é menininho, não sabe falar nada, só repete o que os outros dizem. Não tem problema, é assim com todo profeta. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Jeremias e falou assim, você é uma criança, mas abre a tua boca e eu vou falando nela, não tem problema. Deus não está olhando e falando assim, não, você é muito pequeno, eu escolhi você pequeno mesmo, sem forma, sem capacidade, não tem aparência, não tem estrutura, não tem inteligência o suficiente, mas tem temor de Deus, é
administrativa de alguém, mas enquanto o Senhor estiver dominando sobre você, enquanto a palavra do Senhor for o teu guia, a tua luz, não se preocupe. Está no trono, mas não vai ficar nele. Está no trono, mas não vai ficar nele. Há um principado que se levanta contra a igreja do Senhor. Há um principado que se levanta contra a autoridade sacerdotal, corrompendo ministros, corrompendo pastores, persuadindo mulheres de Deus que antes temiam o Senhor, mas foram embaraçadas com as coisas. Existe uma autoridade, um principado, um esquadrão de Satanás, dizendo: nós vamos destronar e vamos acabar com o legado. Mas existe um poder de Deus formando o caráter de alguém e falando: o trono não vai ser herdado por gente maligna. Aproveita, Satanás, aproveita o teu tempo, faça o que você quiser, mas você não vai permanecer. O meu Deus virá contra você, o meu Deus virá te destronar, não vai acabar com os princípios, não vai destruir o legado. A mão de Deus está formando alguém dentro do templo. A mão de Deus está formando alguém, o caráter de alguém, colocando nele princípios, valores, sem destruir a humildade, sem destruir a estrutura. Porque ser mulher e homem de Deus não precisa você ter toda aquela... É bonito, irmão, a postura é bonito, não pode ficar também andando por aí. Eu acho ridículo esses crentes mal arrumado, feio, suado, sujo, de monte, um sapato furado, fedido de sedão de CC, falando: eu estou vivendo da obra. Mentira! Mentira! Umas irmãs fedorentas, de chinelo, cabelo bagunçado, falando: estou vivendo da obra. Não, irmã, pelo amor de Deus, Deus não te fez para viver isso de miséria. Estou vivendo da obra. Que patrão é esse que não te veste, que não te calça, que não te alimenta? Que negócio é esse? Se Davi disse: eu fui justo, eu fui novo, sou velho, eu nunca vi um justo desamparado. Jesus. Deus mantém quem Ele chama. Eu já falei para você aqui nessa igreja que Jesus me aposentou, eu tinha 29 anos, como uma pessoa esquizofrênica. Eu nem ligo. Pode falar que eu sou doida mesmo, que eu nem ligo. Nem ligo. Pode falar que eu nem ligo, que eu sou doida mesmo. Pode falar, não tem problema. Irmão, 7 anos e Israel olhando e falando assim: não, acabou. A Thalia reinou e acabou, não tem esperança para Israel. 7 anos e todo mundo olhando e falando: a descendência de Jezabel ganhou a guerra. Mas tem uma santa convocação, e essa santa convocação me lembra o que diz em Apocalipse. Eu vou te falar de modo resumida para a gente orar e fazer o corredor de fogo. Que a missionária até falou que vai ter, eu quero passar sem pressa nele. Sem pressa, quero passar sem pressa. Eu já falei para você que eu passo sem pressa. Se mandar eu deitar no chão, eu deito, não tem problema. Ó, a Bíblia diz que após o arrebatamento da igreja, vai começar um período de 7 anos. Quantos anos? 7. Quantos anos a Thalia reinou? 7 anos. Vai começar, segundo o Apocalipse, um reinado do anticristo durante 7 anos. A Bíblia diz que nos primeiros 3 anos e meio ele vai governar em paz, fazer tudo aquilo que é bonito. O povo vai achar que está tudo maravilhoso. Olha, ainda bem que os crentes saíram da terra, porque eles eram o problema da humanidade. A Bíblia diz que depois de 3 anos e meio, o espírito do anticristo, formado por um homem de poder, ou seja, por uma autoridade, vai começar a atacar
autoridade aí que está ameaçando a igreja. Tem uma autoridade aí, um fiscal aí. Ei, tem uma palavra aí. Tem um documento para sair aí que está ameaçando a igreja. Deixa ameaçar. O Senhor é grande, está vendo tudo. Ele está vendo e está falando: espera, porque eis que cedo venho. E venho da destronar todo espírito que se opõe à minha igreja. O trono será preservado. Ei, o trono será preservado. Fiquem tranquilos. O trono será preservado. Atalia vai reinar só por um tempo. Mas se estiver Jeoseba, fique tranquilo. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Tem alguém aqui que resolveu renunciar à coroa para viver o chamado? Tem alguém aqui que resolveu renunciar às coisas grandes e belas do trono, do palácio, para viver o chamado de Deus? Tem alguém aqui com quem Deus pode contar e falar: Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou continuar ensinando princípios, eu vou continuar pregando valores, aconteça o que acontecer. Ei, Jezabel, Atalia, qualquer uma pode se opor, mas aquilo que o Senhor me ensinou, o legado que eu aprendi, aquilo que meus pais me deram, aquilo que eu aprendi na escola dominical, as palavras que eu aprendi enquanto crescia, eu não vou abrir mão. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que não quer abrir mão? Tem alguém aqui que vai se pôr em posição de Jeoseba e falar: pode deixar, Senhor, eu não tenho medo de Atalia, eu não tenho medo de espírito maligno, eu nasci para preservar aquilo que o Senhor mesmo constituiu. Tem alguém aqui nessa tarde? Tem alguém aqui nessa tarde? Irmão, é contra a guerra mesmo. É contra a guerra. A gente compra guerra pelas pessoas, a gente compra guerra pela nossa família, mas a gente não quer comprar guerra pela casa do Senhor. E a palavra de Deus nessa noite, nessa tarde, tem alguém aqui disposto? Olha, só que eu vou te falar uma coisa: se você tiver medo, não levante a sua mão e não diga sim, porque se Deus disser que você vai e Ele aceitar o seu sim, a Bíblia diz que não tem como voltar atrás. Então não se emociona. Uma vez que você levantou a tua mão e falou assim: eis-me aqui, não tem como voltar atrás. Tem alguém? Gente, que medo. Tem alguém? Ei, tem alguém disposto para falar assim: não, Senhor, independente do que se levantar contra o trono, eu estou com ele. Tem alguém, irmão? Eu sei que é uma palavra dura. Tem alguém aqui? Tem alguém? Levanta. Olha, coisa boa é ter o céu como patrão. Quem come na mão de Deus não passa fome. Tua conta não atrasa, o teu nome não suja, você não anda rasgado, tua família não mendiga. Ah, Dani, mas eu tenho um filho, ele é morador de rua. Eu também tenho, não tem problema, meu filho também é usuário e tá se ameaçando para outras coisas. Hoje mesmo falou: eu vou traficar. Eu falei: pois vá, não tem problema. O mesmo Deus que pegou meu marido vai pegar você também. Ei, quando tiver alguém que fala assim: pode fazer o que você quiser, Satanás, mas na minha casa, na casa do Senhor, aonde eu congrego, você vai ter que bater em retirada. Tem alguém para a gente orar? Pode orar. Levanta a mão para orar. Joseba falou: pode matar, Thalia, mata todo mundo. Faz o que você quiser. Aleluia, Deus. Mas o Senhor está preservando alguém. Eu creio. Tem alguém aqui a quem Deus preservou ou está todo mundo corrompido? Glórias a Deus. Nós vamos orar. Porque o Senhor Jesus vem dos céus. E Ele vem com alarido e voz de arcanjo. A trombeta vai soar, irmão. E a Bíblia diz: sabe quem vai vir com ele? É a igreja que foi arrebatada. De um lado vem Joiada, representando os anciãos que vêm acompanhando o trono. Do outro lado vem Jeoseba, representando a igreja. Mas que Jesus vem, ele vem.
Ele vem. Passou 1 ano, 2, 3 e você acha que nada vai acontecer, que o diabo vai imperar. Passou 1 ano, 2, 3 e você fala: perdi a batalha. Ei, o Senhor está dizendo aqui nessa tarde: você não perdeu a batalha. Eu e você juntos somos a maioria. Eu e você juntos somos maiores do que o poder das trevas. Você junto com o teu Deus, ninguém te derruba. Você junto com o Senhor, levanta-se o exército, o império das trevas, mas não prevalece, porque maior é o Senhor. Aleluia! Como é que é? O corredor, as missionárias, irmãs, é um negócio assim, tem que ser um negócio muito doido. Eu tenho 36 anos, mas eu gosto das loucuras assim que a gente comete na frente de Deus. Eu gosto. Se não for para mim envelhecer na frente de Deus, eu prefiro que Deus me mate hoje. O corredor de fogo parece uma brincadeira, não parece uma brincadeira? Mas não é uma brincadeira, mas não é, viu? Você passa nesse corredor aí, você passa devagar e sem pressa. E enquanto elas levantam as mãos, a Thalita vai louvar, nós vamos orar. E o espírito das trevas que se alistou contra a tua casa, ele vai ter que bater e tirar. Esse demônio que está ameaçando a autoridade sacerdotal da tua família vai ter que sair. Esse demônio que está imperando lá, falando: eu vou matar todo mundo, eu vou destruir a tua família, eu vou acabar com a igreja, ele vai ter que sair no nome de Jesus. Não é na autoridade da Dani e nem na autoridade das irmãs, mas no nome de Jesus. Vamos orar agora. Passa devagar e sem pressa. Aumentou a pressão, devolve a busca. Oh, glória. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar aqui nessa tarde. Irmão, não leve na brincadeira não. Não leve não. Não leve não. Autoridade nenhuma vai fechar a igreja. Demônio nenhum vai prevalecer diante da autoridade do nome de Jesus. Jezabel vai ter que sair. A Thalia vai ter que ir embora. O fogo não queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo.